reunião mais cedo e vamos mostrar uma gravação com os pontos principais para que todos possam se beneficiar da informação compartilhada. A SWA está assumindo um papel ativo nos preparativos da COP27. Fazemos parte do comitê gestor do pavilhão de água, estamos coordenando com parceiros para fornecer insumos para algumas outras iniciativas relacionadas à COP, incluindo pela primeira vez uma iniciativa da COP sobre água chamada Ação para Adaptação e Resiliência da Água, AWARE, e a COP 27 também inclui pela primeira vez um dia dedicado à água, que será no dia 14 de novembro. O foco da SWE é priorizar a atenção aos bilhões globalmente que ainda não têm acesso aos serviços básicos. Estas são as mesmas comunidades que estão experimentando os impactos mais severos da mudança climática. E aí vemos no continente africano, onde milhões vivem, para construir a resiliência comunitária das populações em risco, é crucial também para entender se elas têm acesso à água e saneamento. O nosso trabalho nos mostrou que as comunidades com acesso confiável à água, segura e saneamento estão melhor equipadas para responder às mudanças climáticas. Além da adaptação, enormes e inexploradas oportunidades de mitigação, melhorando o abastecimento de água e eficiência. E sempre que possível, garantindo o uso de água renovável para operações de saneamento e água. Outro aspecto importante que a SWS foca é destacar a importância de direcionar uma parcela justa do financiamento climático para construir resiliência dos serviços básicos de abastecimento de água e saneamento, não só os serviços existentes, mas também os que ainda estão para serem construídos. Por meio do trabalho dos parceiros da SWA e da Secretaria, podemos influenciar positivamente a inclusão do abastecimento de água, saneamento e higiene. Para isso, hoje buscamos melhorar a compreensão sobre como a reunião da COP27 se encaixa no cenário global, os esforços do governo do Egito como anfitriões e o que os parceiros podem fazer para participar no nível nacional. Destacamos as atividades de nível nacional para preparar as delegações da COP para participar da reunião e para discutir como as partes interessadas do OAS podem informar os representantes das delegações de seu país para que sejam preparados para discutir com outras partes da COP 27. Neste ponto, eu gostaria de fazer a transição da nossa discussão para o conselheiro climático, José Resti. José nos fornecerá informações do fundo sobre a COP27, que poderão ajudar os parceiros a entender melhor o que acontece numa reunião da COP, quem participa e como participar das discussões de negociações. As observações gravadas, doutor Eman, serão as seguintes e abordarão a liderança do Egito, em particular, no fornecimento de oportunidades para a água. Então, assim, eu passo para o José. Olá, muito obrigado, Lucinda. Eu vou fazer minha apresentação em espanhol. Muito obrigada, Lucinda, uma vez mais. Sabendo que, às vezes, os nossos associados de água, saneamento e higiene carecem de um pouco de experiência sobre como funcionam os processos de planejamento climático no âmbito global, as negociações, o que eu queria fazer nos próximos 3 slides é proporcionar uma pequena explicação para que todos os participantes deste webinar tenham melhor ideia sobre o que é uma COP e quem assiste, ou seja, quem participa e também que tipo de temas são abordados na COP. Assim, sem mais, se podemos passar o próximo slide. Como dizia, aqui a ideia foi uma pequena introdução sobre o que é uma COP, mas permitam-me que antes de passar a explicar o que é a COP, eu gostaria de voltar um pouco para explicar que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática estabeleceu que seria a
UNFCCC estabeleceu um tratado ambiental internacional para combater a mudança climática, e isso aconteceu na Cúpula da Terra, que foi celebrada em 1992 no Rio de Janeiro, a Rio 92, e isso, no dia de hoje, a Convenção Quadro de Mudança Climática tem 198 signatários. Através desta convenção, Quadro de Mudança Climática, se estabeleceu também um secretariado que tem o mesmo nome, o UNFCCC, e a comissão se conhece como Comissão Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, está em Bonn, na Alemanha, e o secretariado se encarrega de dar apoio à operação. Então, o órgão supremo de tomada de decisões da Convenção Marco é exatamente o que se chama Conferência das Partes, que seria a COP em inglês. Esse é o maior evento, quando a Conferência das Partes se reúne, é o maior evento da diplomacia climática em um ano. E se trata de avaliar o progresso no tratamento da mudança climática. A primeira COP teve lugar em Berlim, em 1995, e neste ano, em novembro, no Egito, estará recebendo a COP 27. Eu gostaria de fazer uma pequena menção ao Acordo de Paris, que também é importante incluí-lo, mas antes disso, eu queria então fazer outra referência ao Protocolo de Quioto. Alguns de vocês saberão que foi assinado em 1997 e foi desenvolvido a partir de 2005. É importante saber que o Protocolo de Quioto supôs a primeira implementação de medidas com base na Convenção Quadro. Então, depois desse Protocolo de Quioto, é substituído então pelo Acordo de Paris, que é adotado na COP 21 em 2015 em Paris. E o Acordo de Paris entrou em vigor em 2016 com o objetivo, como alguns saberão, de limitar o aquecimento global a menos de 2 graus centígrados e, no possível, limitar esse aumento a 1,5 graus Celsius. Desculpa, José, interromper. A tradução para o inglês parou. Eu peço que paremos um momento para ver, esperando que volte a tradução para o inglês. Por favor, continue, José. Então, nós estamos discutindo estávamos discutindo o protocolo, perdão, eu vou voltar para o espanhol. Então, estávamos falando dessa pequena introdução para a COP, verdade? E estávamos vendo como o protocolo de Quioto foi substituído pelo Acordo de Paris, que entrou em vigor em 2016, e para limitar um aumento até 2 graus. E, na medida do possível, limitar o aumento até 1,5 graus. Sob o Acordo de Paris, os países signatários se comprometeram a apresentar planos nacionais que estabeleçam quanto vão se reduzir. Desculpa, José, eu vou interromper novamente, mas houve uma interrupção da tradução para o inglês. Vamos tentar uma vez mais. Então, falávamos desta primeira introdução ao que é uma COP, tínhamos visto que é o órgão supremo da tomada de decisões, que se reúne anualmente. A primeira COP teve lugar em 1995, e vamos ver agora a COP 27. Mencionamos como o protocolo de Quioto serve como um mecanismo de implementação com uma série de ações acordadas no marco da convenção, e o protocolo de Quioto é substituído pelo Acordo de Paris, que entra em vigor em 2016, depois da COP 21,
e com o compromisso de limitar o aumento da temperatura a menos de 2 graus. Então, os países signatários da convenção se comprometem, a partir desse momento, a criar uns planos nacionais, que são as contribuições determinadas a nível nacional, em inglês são as NDCs, e nesses planos se explica e determina quais serão as suas contribuições para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Vemos também que se acorda que esses planos têm o objetivo de se reduzir a cada 5 anos. Então, no ano passado, na COP26 em Glasgow, se fez se mediu um pouco quanto se estava contribuindo, fazendo uma soma do que contribuíam todos os países, e estabeleceu que não era suficiente, portanto, se faz uma chamada para os países, sem esperar o ciclo de revisão de 5 anos das contribuições nacionais determinadas, para que se tente revisá-las e melhorá-las e ampliar os compromissos nacionais. Bem, com essa pequena introdução para a COP, queríamos apresentar agora quem participa na COP, e essa é uma parte destacada na nossa discussão hoje, como vocês entenderão, porque o que queremos fazer com vocês é que vocês entendam bem quem participa, porque o que queremos fazer que neste ano como deveríamos influenciar as delegações. Eu tinha dito que a primeira COP foi celebrada em Berlim, em 1995, e a Conferência das Partes se reúne quase todos os anos desde então, com exceção da pandemia, do ano da pandemia, com a ideia de avaliar o processo de luta contra a mudança climática. Cada país traz seu próprio grupo de políticos, especialistas, para discutir e acordar, em alguns casos, não se acorda, mas para discutir com o restante dos países. Então, há representantes das partes na convenção e também existem alguns estados observadores, como o Vaticano, que não chegaram a ratificar ainda a convenção, mas sim que mostram interesse, portanto, sim que participam. As partes que são signatárias da convenção, os observadores, também se unem nas COP durante as semanas que dura a Conferência das Partes. Assistem também milhares de observadores e membros da imprensa. Como vocês podem ver no gráfico à esquerda, conforme a ação sobre a mudança climática vai mudando, visão internacional, as COP vão crescendo de proeminência quanto ao número de participantes. E aqui vemos neste gráfico as 3 categorias. Por um lado, os representantes das partes na convenção e os estados observadores, por um lado; por outro lado, os representantes de organizações que têm a preocupação observadora e os membros da imprensa. O fim é que as partes dos acordos são estados nacionais e além também da União Europeia, que todos eles ratificaram a convenção, e por isso lhes dá a oportunidade de participar plenamente nas negociações. As outras organizações observadoras, que não se deve confundir com os estados observadores, se dividem, além disso, em várias partes. São partes de agências oficiais das Nações Unidas, por um lado, organizações internacionais intergovernamentais, por outro lado, e também organizações não governamentais. Quando estas organizações são credenciadas como observadoras, têm direito a comparecer às COP e podem participar de algumas das sessões plenárias e algumas das deliberações, ainda que não os debates
mas não nos debates de negociações mais oficiosos que acontecem durante a COP. Esses observadores ficam numa sala que se chama Área Azul, que está em torno da sala de negociações, mas fora dela. Está em volta, mas fora. Como eu disse, a sala de negociações está limitada aos estados signatários e observadores, na maioria das discussões. Bem, também gostaria de destacar o gráfico da direita, vocês podem ver a disparidade de gênero quanto aos participantes, e ainda que tenha se reduzido essa tendência por sexo de representantes na COP, ainda vemos que existe uma brecha importante até chegar a uma paridade na representação das delegações que participam da COP. Finalmente, no último slide que eu gostaria de apresentar é para que vocês tenham uma ideia dos temas que são discutidos na COP. Da primeira COP, se vem utilizando essas reuniões, como eu falava antes, para examinar quais são os progressos e também quais são os desafios pendentes e como é possível estabelecer as próximas metas. As COP são um meio vital para supervisar os avanços alcançados até a data e, como eu dizia, para estabelecer metas que estemos em condições de poder alcançar os objetivos do Acordo de Paris. Para que tenham uma ideia, os temas claros que se discutem na COP, o que vocês podem ver na tela, são os 4 objetivos que a presidência egípcia fixou para a COP 27. Primeiramente, está o tema da mitigação. Os casos de efeito estufa, aqui será um momento para que os países expliquem como estão cumprindo as suas promessas e os seus compromissos para o cumprimento do Acordo de Paris, para, como dizíamos antes, melhorar as suas propostas. Em termos de adaptação, a COP27 estabeleceu como meta ser testemunha de uma agenda de ação global melhorada sobre a adaptação, cujo objetivo é colocar a adaptação na vanguarda da ação global. Digamos que, juntamente com a mitigação. Quanto ao financiamento climático, que é outro dos temas incluídos na COP, a importância da previsibilidade do orçamento climático é fundamental para conseguir alcançar os objetivos do Acordo de Paris. E, com esse fim, existe a necessidade de mais transparência dos grupos de financiamento e facilitar o acesso para satisfazer as necessidades dos países em desenvolvimento, especialmente aqueles países mais vulneráveis da África e também os Estados-ilha que estão em desenvolvimento. A COP 127, a colaboração aqui, o objetivo aqui é que os governos do setor privado da sociedade civil trabalhem de forma conjunta para transformar a forma em que atuamos. Bem, como a Lucinda explicou, com seus comentários de introdução, a água neste ano vai ter um papel muito importante nas discussões da COP e queremos que os senhores estejam conscientes para que possam ver com as suas delegações sobre como podem atualizá-las, sobre quais são os pontos mais importantes em água, saneamento e higiene. Por nossa parte, agora passamos a palavra. Temos a gravação, que é o ponto focal do Egito para a água, e estaremos agora vendo a sua apresentação. Lucia, não sei se você pode nos ajudar, porque não estamos ouvindo. Não ouvimos a voz do doutor Iman.
Desculpem, estamos tentando arrumar, ainda não entra o som, então estamos tentando resolver essa questão. Não conseguimos ouvir ainda. Acho que na opção de compartilhar, temos que apertar a tecla compartilhar áudio. José, em função do tempo, eu acho que poderemos mostrar os slides desta manhã e falar sobre os principais pontos que o Dr. Iman mencionou, já que o vídeo não parece estar funcionando. I'm going to try one more time. Eu vou tentar uma vez mais. Sim, obrigada, Lucia. Enquanto isso, José, eu peço desculpas a todos por esse problema, por essas dificuldades técnicas. Opportunity for me to present the effort started with Egypt to have water on the É um top of prazer the para mim climate agenda. apresentar Actually, Egypt started to take the role to move water from the que o margin to the Egito center receba of the climate essa agenda conference. climática. O As you may Egito know, começou. the scarce countries and the African countries also in the region, Como in vocês Arab podem region and in the saber, Mediterranean area, they are os suffering from países climate change. africanos So também would é uma like to bring water região as a scarce que countries estão on the top of sofrendo the de climate mudanças agenda. climáticas. Então, Egypt started to prepare for gostaríamos de the ter uma agenda COP27, climática. O starting Egito from está preparando next para a month with Cairo COP27, que Water começou a Week se on preparar main theme no water passado at heart of com climate a Cairo Water actions, Week and would like to move from e tomando talking ações. from Eu planning gostaria to de action and to commitments. falar So during do Cairo Water Week, we planejamento will para prepare as for ações. several initiatives. We Eu will peço have desculpas, é que focus o on som está aware initiative, and we com will uma qualidade finalize the bastante agenda ruim, of mas the estou Water fazendo o Pavilion melhor possível. and take Então, maybe the messages durante for water essa community, semana no and we Cairo, will nos prepare preparamos ourselves for the conference in Sharm el-Sheikh, inshallah. para Next slide, e please. vamos preparar. Actually, I'd like to thank you as a SWA. You are part Eu of the steering gostaria de committee for the Water Pavilion, agradecer a and you helped SWA, o Egypt comitê in diretivo, pela sua different ajuda in ao completing the Water Egito Pavilion and different em activities vários towards aspectos dos the comitês COP27. e For the Water Pavilion, diferentes coisas Egypt para takes the lead to continue the effort o and to build on o what we Egito quer continuar had com achieved esforço para last year in construir Glasgow for the uma first ação Water Pavilion, fortalecida no and setor we de água. formulated a steering committee from 5 countries where we have Germany, we have Tajikistan, Netherlands, and UK and Egypt leading the effort with help of 5 organizations, among them Nós tivemos nesse FAO, pavilhão de água, the main nessa reunião partner, tivemos and a also we have Alemanha, SIWI, we have Egito, AGWA, we Reino have Unido, e fazendo and both com of us 5 worked organizações for months to have the internacionais e pavilion também on parceiros good shape, fundamentais, and we mais de already 40, e started to tivemos talk with grupos de trabalho the trabalhando na organization preparação team. da We have 20 logística, meter da temática e do square meter programa, pavilion e in the blue zone where we will trabalhamos com have os parceiros com enough space financiamento. either for networking, for technical session, Temos and also pavilhão for azul, booths onde for maybe vamos ter some success escritório, stories to be espaço para sessão técnica, disseminated in the pavilion. We e also started to formulate 80 task groups, assentos de and we audiência. Também put vamos attention começar a to formar the grupos messages to negotiators. So we have para... team Nós from temos, então, the steering uma committee working equipe
to formulate key do messages comitê and trabalhando also to para deliver those key mandar messages to mensagens the leader chaves and the summit aos leaders. líderes. We have working group, Nós we have logistic temos team grupo where de they did trabalho, a grupo de fantastic job to make the logística, que pavilion fez is a brilliant excelente one and to assure trabalho all the para facilities tornar esse for the pavilhão participants. brilhante And e also we garantir have que many havia groups todas for as instalações thematic para os topics. participantes. E And temos recently muitos we grupos para os finalized the main theme and we started the tópicos process of temáticos finalizing e também the final program, começamos the com o day-to-day one. processo de And we finalizar have os with programas our colleague from e CV a nós fantastic cooperation toward temos the fundraising where we are able to finance fantástico the needed programa para expenses to have levantar the pavilion financiamentos implemented with good and with que enough era logistic suficiente. and attractive one. And at the end, we have E communication no and key final messaging temos team. We have comunicação e a SWA equipe de working closely mensagens with us. We have chaves. AGWA, we have CUE, Temos so várias many technical organizações team working on formatting e messages and muitas how we will equipes deliver it. And técnicas also we are trabalhando working e como vamos how we can estamos make the trabalhando para messages ver to be como delivered to podemos all tornar climate essas community. mensagens Next, entregues please. a toda a comunidade climática. As I mentioned, we already finalized Nós the main themes terminamos where we try to some as extent follow last year's equipes e procedures vamos to tentar discuss the presidency team ahead discutir. before the main program Eu theme to enable tive the antes water community to grupo para interact capacitar with a most of the comunidade de high-level água para participants, and then we interagir can convey our e messages então to those podemos people acordar as nossas and they mensagens can para reflect aquelas during pessoas the e side eles events podem for refletir the durante thematic os day. And eventos. we finalize with the following program Nós where we will have finalizamos como our program started on grupo 8th onde of nós November with temos finance climate em 8 resilience de through novembro, vamos investors começar in water, com and we have essa our lead institute, financiamento da African and resiliência Asian Development climática Bank with e WRR. temos And we grupo have for da the second day África climate e resilience and low temos no carbon segundo approaches, system and dia technologies, where we have ESCWA abordagem, and UNESCO sistemas e leading the tecnologias de organization of resiliência such a climática day. e baixo carvão, The e temos third day, we várias will have organizações, disaster como o risk SECO, reduction no and terceiro sustainable D, city temos a for redução de improving lives riscos e and we see this is desastres a very important topic. We will have para as a leading cidades institute sustentáveis e para UNDRR melhorar and os UNESCO, meios de and in vida. for the fourth day we will have No climate smart quarto dia, agriculture nós and food temos especialista em security adaptation and sustainability, which is agricultura, important for the world, agricultura especialista especially em after clima, the overall supply chain para a crisis. And we segurança have climática, a FAO and INI adaptação e a on the chart sustentabilidade. to Temos aqui supervise this as day. instituições For fifth líderes day, da we will have FAO. water and climate No mitigation, quinto adaptation dia, and nós resilience and temos a cooperation. água e clima, We see mitigação, cooperation adaptação, resiliência cross-sectorial e basis or adaptação. on regional basis will be a good start Esse for dia adaptation será and resilience, and where we will have Egypt as a Ministry of Water Resources and começo Irrigation, para tratar AGWA da and adaptação e da GWA resiliência. on the lead E institute. teremos a Then we will have AGUA, water, a energy and climate MWRI, nexus. We will have e UNDP no and sexto EDBF dia, no dia as 14, a teremos lead ligação entre institute. água, energia After that, we e will have clima. water and biodiversity natural-based E solution, depois, which no may sétimo be dia, nós a teremos solution água for para a Africa. Most of biodiversidade African e countries soluções they baseadas need na some natureza. natural-based solution and as well low cost. We need to focus on the impact Nós of several precisamos extreme focar weather event on either on coastal area or the water resources and how we can nos find recursos de água e natural-based como solution nós to podemos solve this encontrar action. We soluções will have naturais para resolver. WWF and Nós vamos ter a IUCN on WWF the lead e institute. o After that, we will CM. have inclusion Depois and disso, nós accelerating teremos a youth, inclusão de indigenous and acelerando gender a ação de actions on jovens climate change, indígenas and e we de would like to gênero hear no from different clima e na actors água. and those. E temos atores. I'm sorry, participants, we understand from several of you that you cannot hear. Entendemos que não I was podemos hearing it ouvir muito well, bem, eu estava but we've ouvindo. decided to stop the Nós video because decidimos it parar is o having vídeo problems, porque and está Jose tendo is going to problemas e show o you the José remaining vai slides and talk mostrar through them quickly os so that we can move slides on to the panel without principais e delay. podemos mover ao José. painel. José, por favor. Yes, thank you. Let me just please prepare. Ok, deixa eu só preparar aqui. Muito bem.
the delay. I'm just sharing my screen now. Can you please let me know if you see the slide? Só me digam se vocês estão conseguindo enxergar esses slides. Sim, por favor, prossiga. Bueno, entonces, Muito bem. Dr. Iman nos estaba haciendo O doutor Iman estava fazendo uma revisão rápida sobre o que será levado nos temas do pavilhão. Então, nós temos 8 de novembro, são toda a parte dos dias temáticos. Aqui a doutora Iman estava explicando, então, as diversas temáticas. Vamos discutir sobre a parte de financiamento no primeiro dia. Também vamos discutir sobre a mitigação no segundo dia. Tem um dia muito importante também, no que vai se falar de maneira mais geral de água e de clima. E depois teremos no dia 8, o 8º dia, toda a parte que tem a ver com gênero, inclusão, o aspecto de diversidade indígena, assim por diante. No nono dia, esse dia está mais focado no tratamento de água e de higiene. E, finalmente, chegamos, então, no Dia Mundial da Saúde. E na região que nós estamos agora, estamos coordenando a agenda para esse dia e passar para os temas que foram propostos. Simplesmente, nós queríamos, então, falar sobre a importância da água nessa COP, e trata-se da primeira vez que a presidência da COP vai ter esse espaço no Egito. Está lançando uma iniciativa, o que chama Flagship Initiative, sobre a água. Trata-se da primeira vez, como eu estava dizendo, e que nos dá a importância sobre a água que será abordada nesta COP. E também gostaríamos de dizer que há um dia especificamente dedicado na agenda oficial da presidência para debater o tema da água. A Semana da Água do Cairo, Cairo Water Week, entre 16 e 19 de outubro, será dedicada especificamente esse ano à preparação da COP27, e onde teremos a agenda oficial sobre a água. Vai ser lançada também esta iniciativa, conforme comentamos, e muitas outras, mas basicamente para uma preparação à COP. E sem mais delongas, vamos passar então à discussão, o debate de hoje. Então, vou deixar de compartilhar a minha tela. E vamos passar então à versão que nós temos no nosso slide da discussão. Perfeito. Muito bem. Eu vou dar agora 2 panelistas que foram convidados. Por um lado, nós tínhamos convidado Sua Excelência, o senhor Javier Gutiérrez, que ele é secretário da Presidência da Mudança Climática, vice-ministro do Ministério de Meio Ambiente e de Recursos Naturais. No entanto, ele teve um problema de saúde e vai ser substituído por uma pessoa da chancelaria, o senhor Flores, que estará conosco. Depois também temos como fazendo parte desse painel o senhor Jorge Álvares Sala, que é conselheiro sênior de água da Unicef, e vai tratar da temática da água e do saneamento básico. Eu gostaria, então, de fazer a primeira pergunta para o nosso representante da Nicarágua, senhor Flores. Nós sabemos que
os senhores em Nicarágua têm uma experiência bastante importante no nível global e, de fato, Nicarágua tem um papel preponderante na COP26, teve, e para nós, Eduardo, as suas ideias são muito importantes e a nossa pergunta é a seguinte: como o senhor vê a delegação de Nicarágua, como vocês estão se preparando? E também gostaríamos de perguntar-lhe se podem nos dar sua opinião a respeito de possíveis pontos de entrada sobre água e saneamento durante as negociações a curto prazo para a COP, e também se podem compartilhar conosco qual é a sua visão e recomendações a longo prazo e de que maneira a trajetória de outros podem ser na parte de agricultura e outras áreas, como a água poderia formar parte integrante das negociações. Damos, então, a palavra e se o senhor tiver algum slide preparado, pode compartilhar a tela. Muito bom dia. Acho que nós podemos, não é necessário slides por hora, mas conversar. Meu nome é Eduardo Flores, sou representante da mudança climática, da Secretaria da Mudança Climática da Presidência da Nicarágua, e em nome do secretário de Mudanças Climáticas e vice-ministro do Ministério de Meio Ambiente e Recursos Naturais, ele teve alguma indisposição de saúde nesse momento e me pediu para que eu substituísse. E estamos aqui, então, à disposição, de forma a poder abordar os assuntos tão importantes para a vida humana, como é a água e o saneamento básico. A Nicarágua tem uma trajetória bastante longa de negociações em termos de mudança climática e é imprescindível entender que as experiências é um árduo trabalho e isso significa que as delegações devem preparar-se previamente, não apenas ordenando os temas que serão abordados, mas fazendo as conversas que são necessárias com as diferentes delegações do mundo. E é importante ter em mente que a COP27, a COP é um debate climático e é um instrumento para isso, e por si só, isso é feito de maneira específica e necessária para conseguir convencer uma gama de ideias e de interesses de todos os países do mundo. Ou seja, o grande mérito que nós tivemos como país e como delegação na COP foi esta capacidade de nos juntarmos com as outras partes e conseguir um consenso com relação a assuntos muito específicos. No caso da água e do saneamento básico, a Nicarágua tem uma política bastante clara e de recuperação das fontes hídricas. E Nicarágua estabeleceu uma política de mudança climática em nível nacional, que foi uma atualização de uma lei, uma política que havia sido estabelecido em 2019 e conseguimos reforçado, e que nós tocamos o assunto de água e saneamento de maneira transversal na política do Nicarágua. A política atual de mudança climática em Nicarágua tem diferentes pilares: o de adaptação, onde se inclui o tema da água e de saneamento, e o de mitigação, onde também incluímos de maneira transversal o assunto de água e saneamento, pilares de desenvolvimento
e que que incluímos também o assunto da água e do saneamento e os pilares de governança e climática, que também tem esse tema incluído. Ou seja, a Nicarágua tem um compromisso com relação ao tema da água e do saneamento. Sempre nas negociações internacionais há uma série de interesses que devem ser levados em consideração e, por isso, a Nicarágua fez parte integrante de diferentes grupos de negociação. A Nicarágua faz parte do grupo de negociações e tais grupos de negociações que nós propomos os nossos assuntos de discussão. De fato, a Nicarágua, ano passado, na COP anterior, fez muitas declarações que, de fato, são as estratégias de curto prazo para incluir estes temas, o que nós chamamos de submission, a submission da apresentação na Copa, e tais apresentações são discutidas em diferentes grupos de negociações. E a Nicarágua faz parte do grupo ALBA, dos países do ALBA, Nicarágua, com relação a esses temas de negociações. A Nicarágua também faz parte do GRULAC, o grupo de países da América Latina e do Caribe, onde também introduzimos assuntos de interesse comum para as negociações. Fazemos parte do grupo de negociações de comunidades de estados da CELAC e também introduzimos os temas de interesses comum e também fazemos parte do grupo de SICA, temas de integração centro-americanas, ou seja, os temas dos diferentes países para poder apresentar na conferência das partes. É importante compreender as discussões em função da natureza da conferência, são negociações que podem ser de médio e longo prazo para poder introduzir assuntos de relevância e que possam ser assumidos por todas as partes, devem ter um período de discussões, de debates. O tema da água e do saneamento básico é de vital importância para todos os países em termos de desenvolvimento, principalmente os que têm o impacto da mudança climática afetam diretamente os aspectos da vida social. Ou seja, é importante que esse tema passe a ser massificado entre os países para que, conjuntamente, se possa preparar uma declaração na qual pode ser apresentada à COP. É importante saber os procedimentos de forma a poder conseguir que todos os países possam entrar nessa discussão. É igualmente importante que todas as pesquisas sejam abordados assuntos de água e que se foquem nas consequências da mudança climática nesse setor. O assunto da mudança climática é um tema-chave na COP. Se água potável e saneamento têm uma relação direta com a mudança climática, isso tem que ser observado nas diferentes pesquisas para poder retomar por todas as partes por hora da Convenção Quadro. Nicarágua sempre esteve disposto a assumir compromissos nesse sentido. Senhor Flores, muito obrigado. Nos deu umas dicas muito importantes. Falamos sobre os pontos de entrada, de como se poderia, a água e saneamento poderiam fazer parte das negociações. E falou de pontos bastante tangíveis, de como fazer isso a curto prazo, através dessas apresentações sobre o tema. E aqui nós entendemos, como nos explica, tem que fazer isso com calma, tem que introduzir o tema, depois fazer acordos, até que possa fazer experiência com outros setores, até fazer parte das discussões. Muito obrigado por suas contribuições, senhor Flores, são muito valiosas. E queremos, então, encerrar a sessão no tempo correto. Então, vamos passar, então, ao segundo
orador, Jorge Álvarez Sala, oficial sênior da UNICEF, de água e saneamento, muito envolvido nas preparações do pavilhão da água da COP, com a Organização Mundial, que somos responsáveis pela coordenação das discussões com relação ao atendimento a isso no pavilhão. A pergunta que eu tenho para o senhor Sala é a seguinte: se nos pode falar um pouco sobre a opinião da UNICEF sobre o papel da água e as partes interessadas em água e saneamento, qual é o papel que pode ser desempenhado nos distintos países para apoiar ou informar as delegações de cada um dos países da COP. Muito obrigado, senhor Sala. Muito obrigado, José. Eu acho que eu vou falar em inglês, uma vez que eu acho que eu tenho alguns problemas com a tradução, então eu prefiro falar em inglês. Mas, sem dúvida, o espanhol, a minha língua nativa, nós estamos muito felizes em ver a liderança do Egito em trazer a água para a COP. Ambos com a iniciativa AWARE, que foi apresentada pelo Dr. Mark, que é uma das iniciativas da presidência para a mesa de negociações pela primeira vez, e também o apoio do pavilhão da água, o grande número de participantes no webinar e também do anterior, organizado pela WE, e o grande número de propostas que foram recebidas pelo pavilhão da água mostra que o setor da água está cada vez mais vendo isso como um problema, o problema da água e também o saneamento. Nós temos que ter em mente o objetivo principal da COP, e José, você mencionou, explicou de maneira bastante clara, a COP27 visa a fazer com que os líderes possam juntos falar sobre a parte de climática e o financiamento e também a adaptação. A nossa experiência das COPs, e mais específica a COP26 e do pavilhão da água, o setor da água não foi bem representado nas discussões e o WASH é completamente ausente. E isso é muito preocupante, considerando que a mudança climática é sentida através da muita água, pouca água. Nós não podemos culpar não apenas eles. Esse setor tem que fazer a sua lição de casa e mudar as maneiras de serem parte da solução. Nós fizemos isso em 2014 e decidimos em 2020 e uma mudança de $1 bilhão de investimento anual na seção para a resiliência do clima. Estamos apoiando muitos países para fazer essa mudança e também revisar as maneiras de trabalhar e contribuir para uma resiliência climática e um carbono baixo, o setor de carbono baixo. Como a COP, ela é conhecida como a COP da adaptação e africana. É preciso ter em mente que há milhões de pessoas que vivem numa falta de acesso à água e saneamento, e, ao mesmo tempo, muita vulnerabilidade e exposição aos impactos climáticos. A Unicef estima que 1,4 bilhões de pessoas que vivem em áreas afetadas por insegurança alta ou extremamente alta. Uma grande proporção vive na África e não há segurança hídrica. Como World Sector Water, temos que levar em consideração os mais vulneráveis e que também são mais vulneráveis aos impactos da segurança da água. Precisamos que planejadores da água possam se entender e também ter uma interconectividade melhor entre recursos de água e os serviços básicos. E é muito importante também que a água potável, saneamento e serviços desta área oferecer aos planejadores e dizer a eles que não há uma coisa simples para entender as relações entre água e saneamento. Certamente precisamos explicar isso de melhor maneira. O companheiro Eduardo Flores
falou algo muito importante a esse respeito. Como sabem, a Unicef tem uma presença muito forte de país nos últimos anos. Trabalhamos fortemente para integrar o clima com os demais programas e ampliar o escopo dos parceiros. E nós sabemos estamos em contato com os planejadores em países em que nós queremos coordenar isso, e com as partes interessadas, delegações para a COP, e fazer um briefing com eles, com as necessidades de adaptação para os serviços e oportunidades que representam com relação à resiliência da mudança climática. Eu estou convocando para a ação para poder ir nessa direção. São 5 semanas agora que faltam para a COP 27, e eu tenho certeza que a Unicef, os parceiros podem contribuir com a sua presença dos países, as negociações e as delegações, falar sobre a importância da água. Eu acho que todos nesse webinário, nós queremos uma COP27, um documento de resultado da COP27 e esperemos que também o fornecimento de água potável e saneamento. Esse é o meu sonho e eu acredito nisso, e o que nós estamos vendo no momento com a iniciativa AWARE e as iniciativas, nós podemos reposicionar e contribuir para reposicionar a água e o WASH mais especificamente nas negociações climáticas. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito bom ouvir a respeito dessa convocação à ação e esse sonho. Nós também sonhamos da mesma maneira, e para que os países possam trazer as suas delegações e também as mensagens que vão levar. Muito obrigado novamente. Passo agora a palavra para a Lucinda. Muito obrigado, Jorge, José. Obrigado ao nosso colega Flores, de Nicarágua, por dar essas explicações. Tem algumas perguntas aqui. Nós temos pouco tempo, mas as perguntas foram anotadas, e se colocarem o seu e-mail no chat, eu vou entrar em contato e vou lhe dar mais informações sobre a COP e o que nós estamos fazendo para ajudá-los. Então, utilize o chat para poder colocar os seus e-mails para a gente poder entrar em contato. E foi muito bom com relação ao grupo de diálogo. Leslie, você tem, então, a tarefa difícil de resumir isso, e desculpe que tenhamos tão pouco tempo, mas eu sei que você é capaz de fazer isso. Então, passo a palavra para você. Sim, muito obrigado por isso, Lucinda. Desculpe que é chato que tenhamos pouco tempo para podermos responder as perguntas. Honestamente, eu acho que foi um trabalho bastante bom que foi feito em termos de resumo, mas eu acho que hoje foi uma grande oportunidade para todas e todos na comunidade Água e Saneamento de aprender. Nós todos sabemos que nessas comunidades que nós queremos ter uma presença de voz mais forte na COP, e de que maneira fazer isso é, obviamente, o grande problema que nós começamos a aprender hoje, mas excelentes passos ou medidas de Jorge, assim, do Eman, do que realmente está ocorrendo nas coxias e através do pavilhão da água no Egito, e também sobre as iniciativas AWARE. O senhor Eduardo Flores, que realmente começou a nos ajudar a realmente falar sobre uma estrutura desse processo tão importante que existe e que pode influenciar no que se pode dizer, o que se vai dizer no Egito. Se trata do processo através da participação dos grupos de trabalho e, como nos disse José, ver como nós podemos participar nos diferentes grupos de trabalho, como podemos ajudá-los a dar mais importância ao assunto da água
e do saneamento. O senhor Flores nos falou que é um tema de interesse, que é muito importante, que, portanto, há muitas oportunidades, e assim entendi, para que todos nós possamos estabelecer esses laços e compartilhar a experiência que nós temos e transmiti-la à comunidade internacional. E depois, Jorge tomou a palavra e nos falou a respeito dos deveres que nós temos, da lição de casa que nós temos que fazer para nos representarmos e representar bem os nossos objetivos. Eu anotei o que disse a respeito da importância que os gestores da água possam se entender entre si e que temos que levar isso adiante e ser responsáveis por isso, uma vez que os negociadores da mudança climática estão negociando muitas coisas e que nós temos que esperar que se acerquem a nós e saber que língua nós temos que usar, que marco nós temos que trazer para que as nossas mensagens possam possam ecoar com todos os negociadores para que possam incluí-las em seus grupos de debate de forma a que possamos chegar a um consenso. Como foi dito, e tomei nota disso, nós temos que explicar-nos melhor, porque estamos acostumados a falar entre nós, mas aí nós temos que saber como falar com nossos companheiros a respeito do clima, para que entendam esse vínculo. E também gostei muito ouvir o que o Jorge falou, de que nos damos conta da maneira pela qual temos que entrar em contato com essas equipes e negociações e as delegações dos diferentes países presentes. Eu gostaria de enfatizar o que o Jorge disse, que não temos que fazê-lo apenas a Unicef, mas toda a comunidade SWA. Na reunião de ministros do setorial, nas reuniões financeiras, nós temos que fazer exatamente isso, temos que compreender isso e, como estamos todos aqui, de quem faz parte dessa equipe de negociações sobre o clima, saber quem são as pessoas, entrar em contato com eles, podem fazer reuniões de apresentações com eles, e o que não sabem e ver como podemos explicar a eles como podem incluir isso nessas conversações que estão tendo, sobretudo com relação à adaptação, como foi dito pelo senhor Flores. Temos que fazer isso de maneiras diferentes. Todos aqueles que estão aqui nesta sessão, acho que devem dar esse primeiro passo, saber quem são os negociadores, entrar em contato com eles e estabelecer essa relação com eles. Sem dúvida, a comunidade da SWA está aqui para dar-lhes apoio nesse sentido. Então, esses são os passos que podemos tomar nesse momento, de forma a poder conseguir que esse assunto da água e do saneamento seja incluído no documento final que será produzido em termos de resultado da COP. Então, muito obrigado a todos e todas, ao senhor Eduardo Flores, a Jorge, às pessoas da SWA, a todos os participantes nessa sessão, apesar dos problemas técnicos que tivemos, e obrigado por terem enviado as perguntas. Espero que nós possamos dar esses passos tão necessários a partir de agora. Obrigado. Muito obrigado, Leslie. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado aos intérpretes por nos ajudar em poder nos comunicar, e que tenham todas e todos um bom dia. Aqui há mais informações a respeito das pessoas que podem contactar da SWA. Obrigado e até logo.